assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina um mundo onde ainda existem fadas madrinhas de verdade. Aquelas das histórias antigas que ficam escondidas em um lugar mágico aprendendo tudo sobre como fazer desejos se tornarem realidade. Mas esse lugar, chamado de Escola de Fadas Madrinhas, tá quase acabando. Por quê? Porque ninguém mais acredita em contos de fadas. Ninguém pede para ter um final feliz. Tá todo mundo tão ocupado com a vida corrida, com um problema daqui, estresse dali, que esqueceram como sonhar. Triste, né? Aí é que entra a nossa fada protagonista, a Eleanor. Ela é a mais nova da escola e, para ser sincero, um pouco atrapalhada. Mas o coração dela é enorme e ela acredita com todas as forças que ainda dá para salvar a magia e os sonhos das pessoas. Então, quando ela encontra uma cartinha de uma menina chamada Mackenzie, que tinha pedido ajuda da fada madrinha muitos anos atrás, Eleanor decide agir. Mesmo sem permissão de ninguém, ela foge da escola e vai parar no mundo real, mais precisamente em Boston. Só que tem um pequeno detalhe. A Mackenzie já é adulta, já tem 2 filhas, perdeu o marido num acidente e vive sobrecarregada com o trabalho em uma redação de TV local. Ou seja, ela não é mais aquela garotinha que sonhava com castelos, vestidos e príncipes encantados. Agora, ela é prática, direta e acha tudo isso de final feliz uma grande bobagem. E aí começa a parte divertida. Eleanor aparece com aquele jeitão de conto de fadas, fala meio enrolado, usa vestido bufante no meio da rua e vai tentando aplicar o manual das fadas no mundo moderno, o que obviamente dá tudo errado. Ela tenta arrumar um vestido de baile para Mackenzie, tenta arranjar um pretendente, até tenta ensinar as filhas dela a cantar como em musical. Só que nada funciona. O problema real da Mackenzie é bem maior. Ela está triste, sobrecarregada, sem tempo para cuidar de si mesma e ainda por cima tentando criar 2 filhas sozinha. No meio desse caos, Eleanor vai percebendo que talvez o tal final feliz que ela tanto aprendeu na escola não seja exatamente o que as pessoas precisam. Não é sobre encontrar um príncipe, usar um vestido lindo ou ter um castelo. É sobre se sentir bem com quem você é, sobre ter uma vida cheia de amor, mesmo que seja bagunçada, e principalmente é sobre família, amizade e estar presente de verdade na vida de quem a gente ama. E as coisas vão mudando. Mackenzie começa a perceber que talvez ela tenha fechado o coração por medo de sofrer de novo. Começa a rir mais, a brincar com as filhas, a olhar para a vida de um jeito diferente. Eleanor, por outro lado, vai se transformando numa fada de verdade, mas não daquela maneira antiga, e sim de um jeito novo, moderno, que entende que cada pessoa tem o seu próprio tipo de final feliz. A história começa no mundo mágico das fadas madrinhas, num lugar que parece saído direto de um livro infantil. Lá, a gente conhece a Eleanor, uma aprendiz super animada e sonhadora, que ainda está treinando para se tornar uma verdadeira fada madrinha. Só que o clima por lá não tá dos melhores, viu? A diretora Moira informa que a escola vai ser fechada. Isso mesmo, como ninguém mais acredita em felizes para sempre, não tem mais quem precise das fadas. E o plano agora é transformar todas as fadas em fadas dentistas. Imagina a frustração da Eleanor. Mas a Eleanor não desiste fácil. Ela acredita de verdade que ainda existe esperança. E é fuçando uns papéis velhos que ela encontra uma carta escrita por uma menininha chamada Mackenzie. A garotinha tinha pedido ajuda da fada madrinha porque sua vida estava difícil e ela queria um final feliz. A carta era antiga, mas Eleanor vê ali a oportunidade perfeita de provar que o mundo ainda precisa de fadas. Sem pensar 2 vezes, ela pega a varinha, escolhe um vestido rosa enorme e parte para o mundo real, sem nem pedir permissão. Agora, imagina essa cena. Uma fada vestida como se tivesse saído de um baile, toda empolgada, descendo no meio de uma cidade movimentada como Boston. É claro que dá tudo errado desde o começo. Ela se assusta com o trânsito, tenta falar com os motoristas e as pessoas olham para ela como se ela fosse completamente maluca. E ela não entende nada do mundo moderno.
confunde celular com espelho mágico, acha que o GPS é um feitiço e tenta usar varinha para resolver tudo. Ou seja, é um desastre fofo ambulante. Depois de muita confusão, a Eleanor finalmente encontra a Mackenzie. Mas, surpresa, ela não é mais uma menininha. Agora é uma mulher adulta, mãe de 2 meninas, Jane e Mia, viúva, cheia de trabalho como produtora de TV e completamente desacreditada em mágica ou em finais felizes. Quando a Eleanor aparece dizendo que é sua fada madrinha, a Mackenzie quase surta. Ela acha que a moça é uma atriz maluca ou alguém fazendo pegadinha. Mesmo assim, a Eleanor não desiste. Ela insiste que precisa dar um final feliz para Mackenzie, porque senão vai falhar como fada. A Mackenzie, meio sem paciência, meio com pena, acaba deixando a Eleanor ficar por perto, mas a convivência é cheia de atrito. Eleanor tenta transformar a vida da Mackenzie usando feitiços e métodos de contos de fadas que simplesmente não se encaixam na realidade, e isso só cria mais confusão. Para completar, a Eleanor vai morar com Mackenzie e as filhas, e ali as coisas começam a se mexer. As meninas, principalmente a mais nova, Mia, ficam encantadas por aquela figura diferente, e é aí que começa a magia de verdade. Não a que sai da varinha, mas a que acontece quando alguém presta atenção na dor do outro, quando escuta, quando tenta ajudar de verdade. Enquanto isso, lá no mundo das fadas, a diretora Moira percebe que a Eleanor sumiu e começa a rastrear ela. E é claro que as coisas vão esquentar mais ainda quando o mundo mágico e o mundo real começarem a se misturar. Depois de todo o choque inicial da chegada no mundo real, a Eleanor está determinada a seguir o manual das fadas madrinhas. Precisa arrumar um vestido de princesa para Mackenzie, um baile e, claro, um pretendente. Só que, como você pode imaginar, a Mackenzie não está nem um pouco interessada nisso. Ela está focada em tentar manter o emprego, cuidar das filhas e sobreviver aos desafios da vida adulta, especialmente porque trabalha em uma emissora de TV onde vive apagando incêndios o tempo todo, com uma chefe que só pensa em sensacionalismo. Mesmo assim, a Eleanor insiste, e é aí que começam várias situações engraçadas. Por exemplo, tem uma cena em que ela tenta preparar um baile mágico na casa da Mackenzie, usando abóboras, glitter, ratos e feitiços que claramente dão tudo errado. Em vez de transformar a sala numa festa elegante, ela faz os móveis saírem andando, os animais falarem e até solta uma explosão de purpurina que deixa todo mundo coberto da cabeça aos pés. E no fim, a única coisa que ela consegue mesmo é irritar a Mackenzie ainda mais. Mas, ao mesmo tempo, as filhas da Mackenzie, especialmente a mais nova, Mia, estão começando a se encantar pela Eleanor. Mia é tímida, insegura, tem medo de cantar em público, mesmo tendo uma voz linda, e carrega muita saudade do pai. A Eleanor, com toda a sua inocência e alegria exagerada, acaba sendo uma presença diferente na vida dela. Não força, não julga, só incentiva. E isso começa a fazer diferença. Enquanto isso, Mackenzie vai se estressando cada vez mais no trabalho. A emissora está com audiência baixa e a sua chefe quer matérias cada vez mais bizarras e apelativas. Ela tenta manter os princípios, mas está difícil. E ainda por cima, a Eleanor está ali tentando transformar a vida dela num conto de fadas, o que só atrapalha, pelo menos na visão da Mackenzie. Só que aos poucos, sem perceber, Mackenzie também começa a mudar. Ela começa a rir mais, a brincar com as filhas, a olhar para a vida de um jeito diferente. Eleanor, por outro lado, vai se transformando numa fada de verdade, mas não daquela maneira antiga, e sim de um jeito novo, moderno, que entende que cada pessoa tem o seu próprio tipo de final feliz. Para completar, a Eleanor começa a perceber que ela mesma não precisa ser perfeita, que tudo bem ser diferente, ser meio atrapalhada, fazer do jeito dela, e isso vai deixando ela mais confiante, tanto como fada quanto como amiga daquela família. Mas aí vem o baque. A diretora Moira descobre onde Eleanor está e manda uma outra fada, a Barbie, buscar ela de volta. E o plano é sério, fechar de vez a escola de fadas, apagar a memória da Eleanor e encerrar esse fracasso. A Mackenzie, ao ver isso, fica dividida. Ela não queria se apegar a Eleanor, mas agora não quer que ela vá embora. E as meninas então? Mia chora, Jane se fecha, tá todo mundo mexido.
Imagina um mundo onde ainda existem fadas madrinhas de verdade. Aquelas das histórias antigas que ficam escondidas em um lugar mágico aprendendo tudo sobre como fazer desejos se tornarem realidade. Mas esse lugar, chamado de Escola de Fadas Madrinhas, tá quase acabando. Por quê? Porque ninguém mais acredita em contos de fadas. Ninguém pede para ter um final feliz. Tá todo mundo tão ocupado com a vida corrida, com um problema daqui, estresse dali, que esqueceram como sonhar. Triste, né? Aí é que entra a nossa fada protagonista, a Eleanor. Ela é a mais nova da escola e, para ser sincero, um pouco atrapalhada. Mas o coração dela é enorme e ela acredita com todas as forças que ainda dá para salvar a magia e os sonhos das pessoas. Então, quando ela encontra uma cartinha de uma menina chamada Mackenzie, que tinha pedido ajuda da fada madrinha muitos anos atrás, Eleanor decide agir. Mesmo sem permissão de ninguém, ela foge da escola e vai parar no mundo real, mais precisamente em Boston. Só que tem um pequeno detalhe. A Mackenzie já é adulta, já tem 2 filhas, perdeu o marido num acidente e vive sobrecarregada com o trabalho em uma redação de TV local. Ou seja, ela não é mais aquela garotinha que sonhava com castelos, vestidos e príncipes encantados. Agora, ela é prática, direta e acha tudo isso de final feliz uma grande bobagem. E aí começa a parte divertida. Eleanor aparece com aquele jeitão de conto de fadas, fala meio enrolado, usa vestido bufante no meio da rua e vai tentando aplicar o manual das fadas no mundo moderno, o que obviamente dá tudo errado. Ela tenta arrumar um vestido de baile para Mackenzie, tenta arranjar um pretendente, até tenta ensinar as filhas dela a cantar como em musical. Só que nada funciona. O problema real da Mackenzie é bem maior. Ela tá triste, sobrecarregada, sem tempo para cuidar de si mesma e ainda por cima tentando criar 2 filhas sozinha. No meio desse caos, Eleanor vai percebendo que talvez o tal final feliz que ela tanto aprendeu na escola não seja exatamente o que as pessoas precisam. Não é sobre encontrar um príncipe, usar um vestido lindo ou ter um castelo. É sobre se sentir bem com quem você é, sobre ter uma vida cheia de amor, mesmo que seja bagunçada, e principalmente é sobre família, amizade e estar presente de verdade na vida de quem a gente ama. E as coisas vão mudando. Mackenzie começa a perceber que talvez ela tenha fechado o coração por medo de sofrer de novo. Começa a rir mais, a brincar com as filhas, a olhar para a vida de um jeito diferente. Eleanor, por outro lado, vai se transformando numa fada de verdade, mas não daquela maneira antiga, e sim de um jeito novo, moderno, que entende que cada pessoa tem o seu próprio tipo de final feliz. A história começa no mundo mágico das fadas madrinhas, num lugar que parece saído direto de um livro infantil. Lá, a gente conhece a Eleanor, uma aprendiz super animada e sonhadora, que ainda está treinando para se tornar uma verdadeira fada madrinha. Só que o clima por lá não tá dos melhores, viu? A diretora Moira informa que a escola vai ser fechada. Isso mesmo! Como ninguém mais acredita em felizes para sempre, não tem mais quem precise das fadas. E o plano agora é transformar todas as fadas em fadas dentistas. Imagina a frustração da Eleanor. Mas a Eleanor não desiste fácil. Ela acredita de verdade que ainda existe esperança. E é fuçando uns papéis velhos que ela encontra uma carta escrita por uma menininha chamada Mackenzie. A garotinha tinha pedido ajuda da fada madrinha porque sua vida estava difícil e ela queria um final feliz. A carta era antiga, mas Eleanor vê ali a oportunidade perfeita de provar que o mundo ainda precisa de fadas. Sem pensar 2 vezes, ela pega a varinha, escolhe um vestido rosa enorme e parte para o mundo real, sem nem pedir permissão. Agora, imagina essa cena. Uma fada vestida como se tivesse saído de um baile, toda empolgada, descendo no meio de uma cidade movimentada como Boston. É claro que dá tudo errado desde o começo. Ela se assusta com o trânsito, tenta falar com os motoristas e as pessoas olham para ela como se ela fosse completamente maluca. E ela não entende nada do mundo moderno. Confunde celular com espelho mágico, acha que o GPS é um feitiço e tenta usar varinha para resolver tudo. Ou seja, é um desastre fofo ambulante. Depois de muita confusão, a Eleanor finalmente encontra a Mackenzie. Mas, surpresa,
Ela não é mais uma menininha, agora é uma mulher adulta, mãe de 2 meninas, Jane e Mia, viúva, cheia de trabalho como produtora de TV e completamente desacreditada em mágica ou em finais felizes. Quando a Eleanor aparece dizendo que é sua fada madrinha, a Mackenzie quase surta. Ela acha que a moça é uma atriz maluca ou alguém fazendo pegadinha. Mesmo assim, a Eleanor não desiste. Ela insiste que precisa dar um final feliz para Mackenzie, porque senão vai falhar como fada. A Mackenzie, meio sem paciência, meio com pena, acaba deixando a Eleanor ficar por perto, mas a convivência é cheia de atrito. Eleanor tenta transformar a vida da Mackenzie usando feitiços e métodos de contos de fadas que simplesmente não se encaixam na realidade, e isso só cria mais confusão. Para completar, a Eleanor vai morar com Mackenzie e as filhas, e ali as coisas começam a se mexer. As meninas, principalmente a mais nova, Mia, ficam encantadas por aquela figura diferente, e é aí que começa a magia de verdade. Não a que sai da varinha, mas a que acontece quando alguém presta atenção na dor do outro, quando escuta, quando tenta ajudar de verdade. Enquanto isso, lá no mundo das fadas, a diretora Moira percebe que a Eleanor sumiu e começa a rastrear ela. E é claro que as coisas vão esquentar mais ainda quando o mundo mágico e o mundo real começarem a se misturar. Depois de todo o choque inicial da chegada no mundo real, a Eleanor está determinada a seguir o manual das fadas madrinhas. Precisa arrumar um vestido de princesa para Mackenzie, um baile e, claro, um pretendente. Só que, como você pode imaginar, a Mackenzie não está nem um pouco interessada nisso. Ela está focada em tentar manter o emprego, cuidar das filhas e sobreviver aos desafios da vida adulta, especialmente porque trabalha em uma emissora de TV onde vive apagando incêndios o tempo todo, com uma chefe que só pensa em sensacionalismo. Mesmo assim, a Eleanor insiste, e é aí que começam várias situações engraçadas. Por exemplo, tem uma cena em que ela tenta preparar um baile mágico na casa da Mackenzie, usando abóboras, glitter, ratos e feitiços que claramente dão tudo errado. Em vez de transformar a sala numa festa elegante, ela faz os móveis saírem andando, os animais falarem e até solta uma explosão de purpurina que deixa todo mundo coberto da cabeça aos pés. E no fim, a única coisa que ela consegue mesmo é irritar a Mackenzie ainda mais. Mas, ao mesmo tempo, as filhas da Mackenzie, especialmente a mais nova, Mia, estão começando a se encantar pela Eleanor. Mia é tímida, insegura, tem medo de cantar em público, mesmo tendo uma voz linda, e carrega muita saudade do pai. A Eleanor, com toda a sua inocência e alegria exagerada, acaba sendo uma presença diferente na vida dela. Não força, não julga, só incentiva. E isso começa a fazer diferença. Enquanto isso, Mackenzie vai se estressando cada vez mais no trabalho. A emissora está com audiência baixa e a sua chefe quer matérias cada vez mais bizarras e apelativas. Ela tenta manter os princípios, mas está difícil. E ainda por cima, a Eleanor está ali tentando transformar a vida dela num conto de fadas, o que só atrapalha, pelo menos na visão da Mackenzie. Só que aos poucos, sem perceber, Mackenzie também começa a mudar. Ela começa a rir mais, a brincar com as filhas, a olhar para a vida de um jeito diferente. Eleanor, por outro lado, vai se transformando numa fada de verdade, mas não daquela maneira antiga, e sim de um jeito novo, moderno, que entende que cada pessoa tem o seu próprio tipo de final feliz. Para completar, a Eleanor começa a perceber que ela mesma não precisa ser perfeita, que tudo bem ser diferente, ser meio atrapalhada, fazer do jeito dela, e isso vai deixando ela mais confiante, tanto como fada quanto como amiga daquela família. Mas aí vem o baque. A diretora Moira descobre onde Eleanor está e manda uma outra fada, a Barbie, buscar ela de volta. E o plano é sério, fechar de vez a escola de fadas, apagar a memória da Eleanor e encerrar esse fracasso. A Mackenzie, ao ver isso, fica dividida. Ela não queria se apegar a Eleanor, mas agora não quer que ela vá embora. E as meninas então? Mia chora, Jane se fecha, tá todo mundo mexido. Imagina um mundo onde ainda existem fadas madrinhas de verdade. Aquelas das histórias antigas que ficam escondidas em um lugar mágico aprendendo tudo sobre como fazer desejos se tornarem realidade. Mas esse lugar, chamado de Escola de Fadas Madrinhas,
tá quase acabando. Por quê? Porque ninguém mais acredita em contos de fadas. Ninguém pede para ter um final feliz. Tá todo mundo tão ocupado com a vida corrida, com um problema daqui, estresse dali, que esqueceram como sonhar. Triste, né? Aí é que entra a nossa fada protagonista, a Eleanor. Ela é a mais nova da escola e, para ser sincero, um pouco atrapalhada. Mas o coração dela é enorme e ela acredita com todas as forças que ainda dá para salvar a magia e os sonhos das pessoas. Então, quando ela encontra uma cartinha de uma menina chamada Mackenzie, que tinha pedido ajuda da fada madrinha muitos anos atrás, Eleanor decide agir. Mesmo sem permissão de ninguém, ela foge da escola e vai parar no mundo real, mais precisamente em Boston. Só que tem um pequeno detalhe. A Mackenzie já é adulta, já tem 2 filhas, perdeu o marido num acidente e vive sobrecarregada com o trabalho em uma redação de TV local. Ou seja, ela não é mais aquela garotinha que sonhava com castelos, vestidos e príncipes encantados. Agora, ela é prática, direta e acha tudo isso de final feliz uma grande bobagem. E aí começa a parte divertida. Eleanor aparece com aquele jeitão de conto de fadas, fala meio enrolado, usa vestido bufante no meio da rua e vai tentando aplicar o manual das fadas no mundo moderno, o que obviamente dá tudo errado. Ela tenta arrumar um vestido de baile para Mackenzie, tenta arranjar um pretendente, até tenta ensinar as filhas dela a cantar como em musical. Só que nada funciona. O problema real da Mackenzie é bem maior. Ela tá triste, sobrecarregada, sem tempo para cuidar de si mesma e ainda por cima tentando criar 2 filhas sozinha. No meio desse caos, Eleanor vai percebendo que talvez o tal final feliz que ela tanto aprendeu na escola não seja exatamente o que as pessoas precisam. Não é sobre encontrar um príncipe, usar um vestido lindo ou ter um castelo. É sobre se sentir bem com quem você é, sobre ter uma vida cheia de amor, mesmo que seja bagunçada, e principalmente é sobre família, amizade e estar presente de verdade na vida de quem a gente ama. E as coisas vão mudando. Mackenzie começa a perceber que talvez ela tenha fechado o coração por medo de sofrer de novo. Começa a rir mais, a brincar com as filhas, a olhar para a vida de um jeito diferente. Eleanor, por outro lado, vai se transformando numa fada de verdade, mas não daquela maneira antiga, e sim de um jeito novo, moderno, que entende que cada pessoa tem o seu próprio tipo de final feliz. A história começa no mundo mágico das fadas madrinhas, num lugar que parece saído direto de um livro infantil. Lá, a gente conhece a Eleanor, uma aprendiz super animada e sonhadora, que ainda está treinando para se tornar uma verdadeira fada madrinha. Só que o clima por lá não tá dos melhores, viu? A diretora Moira informa que a escola vai ser fechada. Isso mesmo. Como ninguém mais acredita em felizes para sempre, não tem mais quem precise das fadas. E o plano agora é transformar todas as fadas em fadas dentistas. Imagina a frustração da Eleanor. Mas a Eleanor não desiste fácil. Ela acredita de verdade que ainda existe esperança. E é fuçando uns papéis velhos que ela encontra uma carta escrita por uma menininha chamada Mackenzie. A garotinha tinha pedido ajuda da fada madrinha porque sua vida estava difícil e ela queria um final feliz. A carta era antiga, mas Eleanor vê ali a oportunidade perfeita de provar que o mundo ainda precisa de fadas. Sem pensar 2 vezes, ela pega a varinha, escolhe um vestido rosa enorme e parte para o mundo real, sem nem pedir permissão. Agora, imagina essa cena. Uma fada vestida como se tivesse saído de um baile, toda empolgada, descendo no meio de uma cidade movimentada como Boston. É claro que dá tudo errado desde o começo. Ela se assusta com o trânsito, tenta falar com os motoristas e as pessoas olham para ela como se ela fosse completamente maluca. E ela não entende nada do mundo moderno. Confunde celular com espelho mágico, acha que o GPS é um feitiço e tenta usar varinha para resolver tudo. Ou seja, é um desastre fofo ambulante. Depois de muita confusão, a Eleanor finalmente encontra a Mackenzie. Mas, surpresa, ela não é mais uma menininha. Agora é uma mulher adulta, mãe de 2 meninas, Jane e Mia. Viúva, cheia de trabalho como produtora de TV e completamente desacreditada em mágica ou em finais felizes.
Quando a Eleanor aparece dizendo que é sua fada madrinha, a Mackenzie quase surta. Ela acha que a moça é uma atriz maluca ou alguém fazendo pegadinha. Mesmo assim, a Eleanor não desiste. Ela insiste que precisa dar um final feliz para Mackenzie, porque senão vai falhar como fada. A Mackenzie, meio sem paciência, meio com pena, acaba deixando a Eleanor ficar por perto, mas a convivência é cheia de atrito. Eleanor tenta transformar a vida da Mackenzie usando feitiços e métodos de contos de fadas que simplesmente não se encaixam na realidade, e isso só cria mais confusão. Para completar, a Eleanor vai morar com Mackenzie e as filhas, e ali as coisas começam a se mexer. As meninas, principalmente a mais nova, Mia, ficam encantadas por aquela figura diferente, e é aí que começa a magia de verdade. Não a que sai da varinha, mas a que acontece quando alguém presta atenção na dor do outro, quando escuta, quando tenta ajudar de verdade. Enquanto isso, lá no mundo das fadas, a diretora Moira percebe que a Eleanor sumiu e começa a rastrear ela. E é claro que as coisas vão esquentar mais ainda quando o mundo mágico e o mundo real começarem a se misturar. Depois de todo o choque inicial da chegada no mundo real, a Eleanor está determinada a seguir o manual das fadas madrinhas. Precisa arrumar um vestido de princesa para Mackenzie, um baile e, claro, um pretendente. Só que, como você pode imaginar, a Mackenzie não está nem um pouco interessada nisso. Ela está focada em tentar manter o emprego, cuidar das filhas e sobreviver aos desafios da vida adulta, especialmente porque trabalha em uma emissora de TV onde vive apagando incêndios o tempo todo, com uma chefe que só pensa em sensacionalismo. Mesmo assim, a Eleanor insiste, e é aí que começam várias situações engraçadas. Por exemplo, tem uma cena em que ela tenta preparar um baile mágico na casa da Mackenzie, usando abóboras, glitter, ratos e feitiços que claramente dão tudo errado. Em vez de transformar a sala numa festa elegante, ela faz os móveis saírem andando, os animais falarem e até solta uma explosão de purpurina que deixa todo mundo coberto da cabeça aos pés. E no fim, a única coisa que ela consegue mesmo é irritar a Mackenzie ainda mais. Mas, ao mesmo tempo, as filhas da Mackenzie, especialmente a mais nova, Mia, estão começando a se encantar pela Eleanor. Mia é tímida, insegura, tem medo de cantar em público, mesmo tendo uma voz linda, e carrega muita saudade do pai. A Eleanor, com toda a sua inocência e alegria exagerada, acaba sendo uma presença diferente na vida dela. Não força, não julga, só incentiva. E isso começa a fazer diferença. Enquanto isso, Mackenzie vai se estressando cada vez mais no trabalho. A emissora está com audiência baixa e a sua chefe quer matérias cada vez mais bizarras e apelativas. Ela tenta manter os princípios, mas está difícil. E ainda por cima, a Eleanor está ali tentando transformar a vida dela num conto de fadas, o que só atrapalha, pelo menos na visão da Mackenzie. Só que aos poucos, sem perceber, Mackenzie também começa a mudar. Ela começa a rir mais, a brincar com as filhas, a olhar para a vida de um jeito diferente. Eleanor, por outro lado, vai se transformando numa fada de verdade, mas não daquela maneira antiga, e sim de um jeito novo, moderno, que entende que cada pessoa tem o seu próprio tipo de final feliz. Para completar, a Eleanor começa a perceber que ela mesma não precisa ser perfeita, que tudo bem ser diferente, ser meio atrapalhada, fazer do jeito dela, e isso vai deixando ela mais confiante, tanto como fada quanto como amiga daquela família. Mas aí vem o baque. A diretora Moira descobre onde Eleanor está e manda uma outra fada, a Barbie, buscar ela de volta. E o plano é sério, fechar de vez a escola de fadas, apagar a memória da Eleanor e encerrar esse fracasso. A Mackenzie, ao ver isso, fica dividida. Ela não queria se apegar a Eleanor, mas agora não quer que ela vá embora. E as meninas então? Mia chora, Jane se fecha, tá todo mundo mexido. Imagina um mundo onde ainda existem fadas madrinhas de verdade. Aquelas das histórias antigas que ficam escondidas em um lugar mágico aprendendo tudo sobre como fazer desejos se tornarem realidade. Mas esse lugar, chamado de Escola de Fadas Madrinhas, tá quase acabando. Por quê? Porque ninguém mais acredita em contos de fadas. Ninguém pede para ter um final feliz. Tá todo mundo tão ocupado com a vida corrida, com um problema daqui, estresse dali, que esqueceram como sonhar.
Triste, né? Aí é que entra a nossa fada protagonista, a Eleanor. Ela é a mais nova da escola e, para ser sincero, um pouco atrapalhada. Mas o coração dela é enorme e ela acredita com todas as forças que ainda dá para salvar a magia e os sonhos das pessoas. Então, quando ela encontra uma cartinha de uma menina chamada Mackenzie, que tinha pedido ajuda da fada madrinha muitos anos atrás, Eleanor decide agir. Mesmo sem permissão de ninguém, ela foge da escola e vai parar no mundo real, mais precisamente em Boston. Só que tem um pequeno detalhe. A Mackenzie já é adulta, já tem 2 filhas, perdeu o marido num acidente e vive sobrecarregada com o trabalho em uma redação de TV local. Ou seja, ela não é mais aquela garotinha que sonhava com castelos, vestidos e príncipes encantados. Agora, ela é prática, direta e acha tudo isso de final feliz uma grande bobagem. E aí começa a parte divertida. Eleanor aparece com aquele jeitão de conto de fadas, fala meio enrolado, usa vestido bufante no meio da rua e vai tentando aplicar o manual das fadas no mundo moderno, o que obviamente dá tudo errado. Ela tenta arrumar um vestido de baile para Mackenzie, tenta arranjar um pretendente, até tenta ensinar as filhas dela a cantar como em musical. Só que nada funciona. O problema real da Mackenzie é bem maior. Ela está triste, sobrecarregada, sem tempo para cuidar de si mesma e ainda por cima tentando criar 2 filhas sozinha. No meio desse caos, Eleanor vai percebendo que talvez o tal final feliz que ela tanto aprendeu na escola não seja exatamente o que as pessoas precisam. Não é sobre encontrar um príncipe, usar um vestido lindo ou ter um castelo. É sobre se sentir bem com quem você é, sobre ter uma vida cheia de amor, mesmo que seja bagunçada, e principalmente é sobre família, amizade e estar presente de verdade na vida de quem a gente ama. E as coisas vão mudando. Mackenzie começa a perceber que talvez ela tenha fechado o coração por medo de sofrer de novo. Começa a rir mais, a brincar com as filhas, a olhar para a vida de um jeito diferente. Eleanor, por outro lado, vai se transformando numa fada de verdade, mas não daquela maneira antiga, e sim de um jeito novo, moderno, que entende que cada pessoa tem o seu próprio tipo de final feliz. A história começa no mundo mágico das fadas madrinhas, num lugar que parece saído direto de um livro infantil. Lá, a gente conhece a Eleanor, uma aprendiz super animada e sonhadora, que ainda está treinando para se tornar uma verdadeira fada madrinha. Só que o clima por lá não tá dos melhores, viu? A diretora Moira informa que a escola vai ser fechada. Isso mesmo! Como ninguém mais acredita em felizes para sempre, não tem mais quem precise das fadas. E o plano agora é transformar todas as fadas em fadas dentistas. Imagina a frustração da Eleanor. Mas a Eleanor não desiste fácil. Ela acredita de verdade que ainda existe esperança. E é fuçando uns papéis velhos que ela encontra uma carta escrita por uma menininha chamada Mackenzie. A garotinha tinha pedido ajuda da fada madrinha porque sua vida estava difícil e ela queria um final feliz. A carta era antiga, mas Eleanor vê ali a oportunidade perfeita de provar que o mundo ainda precisa de fadas. Sem pensar 2 vezes, ela pega a varinha, escolhe um vestido rosa enorme e parte para o mundo real, sem nem pedir permissão. Agora, imagina essa cena. Uma fada vestida como se tivesse saído de um baile, toda empolgada, descendo no meio de uma cidade movimentada como Boston. É claro que dá tudo errado desde o começo. Ela se assusta com o trânsito, tenta falar com os motoristas e as pessoas olham para ela como se ela fosse completamente maluca. E ela não entende nada do mundo moderno. Confunde celular com espelho mágico, acha que o GPS é um feitiço e tenta usar varinha para resolver tudo. Ou seja, é um desastre fofo ambulante. Depois de muita confusão, a Eleanor finalmente encontra a Mackenzie. Mas, surpresa, ela não é mais uma menininha. Agora é uma mulher adulta, mãe de 2 meninas, Jane e Mia. Viúva, cheia de trabalho como produtora de TV e completamente desacreditada em mágica ou em finais felizes. Quando a Eleanor aparece dizendo que é sua fada madrinha, a Mackenzie quase surta. Ela acha que a moça é uma atriz maluca ou alguém fazendo pegadinha. Mesmo assim, a Eleanor não desiste.
Ela insiste que precisa dar um final feliz para Mackenzie, porque senão vai falhar como fada. A Mackenzie, meio sem paciência, meio com pena, acaba deixando a Eleanor ficar por perto, mas a convivência é cheia de atrito. Eleanor tenta transformar a vida da Mackenzie usando feitiços e métodos de contos de fadas que simplesmente não se encaixam na realidade, e isso só cria mais confusão. Para completar, a Eleanor vai morar com Mackenzie e as filhas, e ali as coisas começam a se mexer. As meninas, principalmente a mais nova, Mia, ficam encantadas por aquela figura diferente, e é aí que começa a magia de verdade. Não a que sai da varinha, mas a que acontece quando alguém presta atenção na dor do outro, quando escuta, quando tenta ajudar de verdade. Enquanto isso, lá no mundo das fadas, a diretora Moira percebe que a Eleanor sumiu e começa a rastrear ela. E é claro que as coisas vão esquentar mais ainda quando o mundo mágico e o mundo real começarem a se misturar. Depois de todo o choque inicial da chegada no mundo real, a Eleanor está determinada a seguir o manual das fadas madrinhas. Precisa arrumar um vestido de princesa para Mackenzie, um baile e, claro, um pretendente. Só que, como você pode imaginar, a Mackenzie não está nem um pouco interessada nisso. Ela está focada em tentar manter o emprego, cuidar das filhas e sobreviver aos desafios da vida adulta, especialmente porque trabalha em uma emissora de TV onde vive apagando incêndios o tempo todo, com uma chefe que só pensa em sensacionalismo. Mesmo assim, a Eleanor insiste, e é aí que começam várias situações engraçadas. Por exemplo, tem uma cena em que ela tenta preparar um baile mágico na casa da Mackenzie, usando abóboras, glitter, ratos e feitiços que claramente dão tudo errado. Em vez de transformar a sala numa festa elegante, ela faz os móveis saírem andando, os animais falarem e até solta uma explosão de purpurina que deixa todo mundo coberto da cabeça aos pés. E no fim, a única coisa que ela consegue mesmo é irritar a Mackenzie ainda mais. Mas, ao mesmo tempo, as filhas da Mackenzie, especialmente a mais nova, Mia, estão começando a se encantar pela Eleanor. Mia é tímida, insegura, tem medo de cantar em público, mesmo tendo uma voz linda, e carrega muita saudade do pai. A Eleanor, com toda a sua inocência e alegria exagerada, acaba sendo uma presença diferente na vida dela. Não força, não julga, só incentiva. E isso começa a fazer diferença. Enquanto isso, Mackenzie vai se estressando cada vez mais no trabalho. A emissora está com audiência baixa e a sua chefe quer matérias cada vez mais bizarras e apelativas. Ela tenta manter os princípios, mas está difícil. E ainda por cima, a Eleanor está ali tentando transformar a vida dela num conto de fadas, o que só atrapalha, pelo menos na visão da Mackenzie. Só que aos poucos, sem perceber, Mackenzie também começa a mudar. Ela começa a rir mais, a brincar com as filhas, a olhar para a vida de um jeito diferente. Eleanor, por outro lado, vai se transformando numa fada de verdade, mas não daquela maneira antiga, e sim de um jeito novo, moderno, que entende que cada pessoa tem o seu próprio tipo de final feliz. Para completar, a Eleanor começa a perceber que ela mesma não precisa ser perfeita, que tudo bem ser diferente, ser meio atrapalhada, fazer do jeito dela, e isso vai deixando ela mais confiante, tanto como fada quanto como amiga daquela família. Mas aí vem o baque. A diretora Moira descobre onde Eleanor está e manda uma outra fada, a Barbie, buscar ela de volta. E o plano é sério, fechar de vez a escola de fadas, apagar a memória da Eleanor e encerrar esse fracasso. A Mackenzie, ao ver isso, fica dividida. Ela não queria se apegar a Eleanor, mas agora não quer que ela vá embora. E as meninas então? Mia chora, Jane se fecha, tá todo mundo mexido. Imagina um mundo onde ainda existem fadas madrinhas de verdade. Aquelas das histórias antigas que ficam escondidas em um lugar mágico aprendendo tudo sobre como fazer desejos se tornarem realidade. Mas esse lugar, chamado de Escola de Fadas Madrinhas, tá quase acabando. Por quê? Porque ninguém mais acredita em contos de fadas. Ninguém pede para ter um final feliz. Tá todo mundo tão ocupado com a vida corrida, com um problema daqui, estresse dali, que esqueceram como sonhar. Triste, né? Aí é que entra a nossa fada protagonista, a Eleanor. Ela é a mais nova da escola e, para ser sincero, um pouco atrapalhada. Mas o coração dela é enorme
e ela acredita com todas as forças que ainda dá para salvar a magia e os sonhos das pessoas. Então, quando ela encontra uma cartinha de uma menina chamada Mackenzie, que tinha pedido ajuda da fada madrinha muitos anos atrás, Eleanor decide agir. Mesmo sem permissão de ninguém, ela foge da escola e vai parar no mundo real, mais precisamente em Boston. Só que tem um pequeno detalhe. A Mackenzie já é adulta, já tem 2 filhas, perdeu o marido num acidente e vive sobrecarregada com o trabalho em uma redação de TV local. Ou seja, ela não é mais aquela garotinha que sonhava com castelos, vestidos e príncipes encantados. Agora, ela é prática, direta e acha tudo isso de final feliz uma grande bobagem. E aí começa a parte divertida. Eleanor aparece com aquele jeitão de conto de fadas, fala meio enrolado, usa vestido bufante no meio da rua e vai tentando aplicar o manual das fadas no mundo moderno, o que obviamente dá tudo errado. Ela tenta arrumar um vestido de baile para Mackenzie, tenta arranjar um pretendente, até tenta ensinar as filhas dela a cantar como em musical. Só que nada funciona. O problema real da Mackenzie é bem maior. Ela está triste, sobrecarregada, sem tempo para cuidar de si mesma e ainda por cima tentando criar 2 filhas sozinha. No meio desse caos, Eleanor vai percebendo que talvez o tal final feliz que ela tanto aprendeu na escola não seja exatamente o que as pessoas precisam. Não é sobre encontrar um príncipe, usar um vestido lindo ou ter um castelo. É sobre se sentir bem com quem você é, sobre ter uma vida cheia de amor, mesmo que seja bagunçada, e principalmente é sobre família, amizade e estar presente de verdade na vida de quem a gente ama. E as coisas vão mudando. Mackenzie começa a perceber que talvez ela tenha fechado o coração por medo de sofrer de novo. Começa a rir mais, a brincar com as filhas, a olhar para a vida de um jeito diferente. Eleanor, por outro lado, vai se transformando numa fada de verdade, mas não daquela maneira antiga, e sim de um jeito novo, moderno, que entende que cada pessoa tem o seu próprio tipo de final feliz. A história começa no mundo mágico das fadas madrinhas, num lugar que parece saído direto de um livro infantil. Lá, a gente conhece a Eleanor, uma aprendiz super animada e sonhadora, que ainda está treinando para se tornar uma verdadeira fada madrinha. Só que o clima por lá não tá dos melhores, viu? A diretora Moira informa que a escola vai ser fechada. Isso mesmo! Como ninguém mais acredita em felizes para sempre, não tem mais quem precise das fadas. E o plano agora é transformar todas as fadas em fadas dentistas. Imagina a frustração da Eleanor. Mas a Eleanor não desiste fácil. Ela acredita de verdade que ainda existe esperança. E é fuçando uns papéis velhos que ela encontra uma carta escrita por uma menininha chamada Mackenzie. A garotinha tinha pedido ajuda da fada madrinha porque sua vida estava difícil e ela queria um final feliz. A carta era antiga, mas Eleanor vê ali a oportunidade perfeita de provar que o mundo ainda precisa de fadas. Sem pensar 2 vezes, ela pega a varinha, escolhe um vestido rosa enorme e parte para o mundo real, sem nem pedir permissão. Agora, imagina essa cena. Uma fada vestida como se tivesse saído de um baile, toda empolgada, descendo no meio de uma cidade movimentada como Boston. É claro que dá tudo errado desde o começo. Ela se assusta com o trânsito, tenta falar com os motoristas e as pessoas olham para ela como se ela fosse completamente maluca. E ela não entende nada do mundo moderno. Confunde celular com espelho mágico, acha que o GPS é um feitiço e tenta usar varinha para resolver tudo. Ou seja, é um desastre fofo ambulante. Depois de muita confusão, a Eleanor finalmente encontra a Mackenzie. Mas, surpresa, ela não é mais uma menininha, agora é uma mulher adulta, mãe de 2 meninas, Jane e Mia, viúva, cheia de trabalho como produtora de TV e completamente desacreditada em mágica ou em finais felizes. Quando a Eleanor aparece dizendo que é sua fada madrinha, a Mackenzie quase surta. Ela acha que a moça é uma atriz maluca ou alguém fazendo pegadinha. Mesmo assim, a Eleanor não desiste. Ela insiste que precisa dar um final feliz para Mackenzie, porque senão vai falhar como fada. A Mackenzie, meio sem paciência, meio com pena, acaba deixando a Eleanor ficar por perto, mas a convivência é cheia de atrito.
Eleanor tenta transformar a vida da Mackenzie usando feitiços e métodos de contos de fadas que simplesmente não se encaixam na realidade, e isso só cria mais confusão. Para completar, a Eleanor vai morar com Mackenzie e as filhas, e ali as coisas começam a se mexer. As meninas, principalmente a mais nova, Mia, ficam encantadas por aquela figura diferente, e é aí que começa a magia de verdade. Não a que sai da varinha, mas a que acontece quando alguém presta atenção na dor do outro, quando escuta, quando tenta ajudar de verdade. Enquanto isso, lá no mundo das fadas, a diretora Moira percebe que a Eleanor sumiu e começa a rastrear ela. E é claro que as coisas vão esquentar mais ainda quando o mundo mágico e o mundo real começarem a se misturar. Depois de todo o choque inicial da chegada no mundo real, a Eleanor está determinada a seguir o manual das fadas madrinhas. Precisa arrumar um vestido de princesa para Mackenzie, um baile e, claro, um pretendente. Só que, como você pode imaginar, a Mackenzie não está nem um pouco interessada nisso. Ela está focada em tentar manter o emprego, cuidar das filhas e sobreviver aos desafios da vida adulta, especialmente porque trabalha em uma emissora de TV onde vive apagando incêndios o tempo todo, com uma chefe que só pensa em sensacionalismo. Mesmo assim, a Eleanor insiste, e é aí que começam várias situações engraçadas. Por exemplo, tem uma cena em que ela tenta preparar um baile mágico na casa da Mackenzie, usando abóboras, glitter, ratos e feitiços que claramente dão tudo errado. Em vez de transformar a sala numa festa elegante, ela faz os móveis saírem andando, os animais falarem e até solta uma explosão de purpurina que deixa todo mundo coberto da cabeça aos pés. E no fim, a única coisa que ela consegue mesmo é irritar a Mackenzie ainda mais. Mas, ao mesmo tempo, as filhas da Mackenzie, especialmente a mais nova, Mia, estão começando a se encantar pela Eleanor. Mia é tímida, insegura, tem medo de cantar em público, mesmo tendo uma voz linda, e carrega muita saudade do pai. A Eleanor, com toda a sua inocência e alegria exagerada, acaba sendo uma presença diferente na vida dela. Não força, não julga, só incentiva. E isso começa a fazer diferença. Enquanto isso, Mackenzie vai se estressando cada vez mais no trabalho. A emissora está com audiência baixa e a sua chefe quer matérias cada vez mais bizarras e apelativas. Ela tenta manter os princípios, mas está difícil. E ainda por cima, a Eleanor está ali tentando transformar a vida dela num conto de fadas, o que só atrapalha, pelo menos na visão da Mackenzie. Só que aos poucos, sem perceber, Mackenzie também começa a mudar. Ela começa a rir mais, a brincar com as filhas, a olhar para a vida de um jeito diferente. Eleanor, por outro lado, vai se transformando numa fada de verdade, mas não daquela maneira antiga, e sim de um jeito novo, moderno, que entende que cada pessoa tem o seu próprio tipo de final feliz. Para completar, a Eleanor começa a perceber que ela mesma não precisa ser perfeita, que tudo bem ser diferente, ser meio atrapalhada, fazer do jeito dela, e isso vai deixando ela mais confiante, tanto como fada quanto como amiga daquela família. Mas aí vem o baque. A diretora Moira descobre onde Eleanor está e manda uma outra fada, a Barbie, buscar ela de volta. E o plano é sério, fechar de vez a escola de fadas, apagar a memória da Eleanor e encerrar esse fracasso. A Mackenzie, ao ver isso, fica dividida. Ela não queria se apegar a Eleanor, mas agora não quer que ela vá embora. E as meninas então? Mia chora, Jane se fecha, tá todo mundo mexido. Imagina um mundo onde ainda existem fadas madrinhas de verdade. Aquelas das histórias antigas que ficam escondidas em um lugar mágico aprendendo tudo sobre como fazer desejos se tornarem realidade. Mas esse lugar, chamado de Escola de Fadas Madrinhas, tá quase acabando. Por quê? Porque ninguém mais acredita em contos de fadas. Ninguém pede para ter um final feliz. Tá todo mundo tão ocupado com a vida corrida, com um problema daqui, estresse dali, que esqueceram como sonhar. Triste, né? Aí é que entra a nossa fada protagonista, a Eleanor. Ela é a mais nova da escola e, para ser sincero, um pouco atrapalhada. Mas o coração dela é enorme e ela acredita com todas as forças que ainda dá para salvar a magia e os sonhos das pessoas. Então, quando ela encontra uma cartinha de uma menina chamada Mackenzie, que tinha pedido ajuda da fada madrinha muitos anos atrás,
Eleanor decide agir. Mesmo sem permissão de ninguém, ela foge da escola e vai parar no mundo real, mais precisamente em Boston. Só que tem um pequeno detalhe. A Mackenzie já é adulta, já tem 2 filhas, perdeu o marido num acidente e vive sobrecarregada com o trabalho em uma redação de TV local. Ou seja, ela não é mais aquela garotinha que sonhava com castelos, vestidos e príncipes encantados. Agora, ela é prática, direta e acha tudo isso de final feliz uma grande bobagem. E aí começa a parte divertida. Eleanor aparece com aquele jeitão de conto de fadas, fala meio enrolado, usa vestido bufante no meio da rua e vai tentando aplicar o manual das fadas no mundo moderno, o que obviamente dá tudo errado. Ela tenta arrumar um vestido de baile para Mackenzie, tenta arranjar um pretendente, até tenta ensinar as filhas dela a cantar como em musical. Só que nada funciona. O problema real da Mackenzie é bem maior. Ela está triste, sobrecarregada, sem tempo para cuidar de si mesma e ainda por cima tentando criar 2 filhas sozinha. No meio desse caos, Eleanor vai percebendo que talvez o tal final feliz que ela tanto aprendeu na escola não seja exatamente o que as pessoas precisam. Não é sobre encontrar um príncipe, usar um vestido lindo ou ter um castelo. É sobre se sentir bem com quem você é, sobre ter uma vida cheia de amor, mesmo que seja bagunçada, e principalmente é sobre família, amizade e estar presente de verdade na vida de quem a gente ama. E as coisas vão mudando. Mackenzie começa a perceber que talvez ela tenha fechado o coração por medo de sofrer de novo. Começa a rir mais, a brincar com as filhas, a olhar para a vida de um jeito diferente. Eleanor, por outro lado, vai se transformando numa fada de verdade, mas não daquela maneira antiga, e sim de um jeito novo, moderno, que entende que cada pessoa tem o seu próprio tipo de final feliz. A história começa no mundo mágico das fadas madrinhas, num lugar que parece saído direto de um livro infantil. Lá, a gente conhece a Eleanor, uma aprendiz super animada e sonhadora, que ainda está treinando para se tornar uma verdadeira fada madrinha. Só que o clima por lá não tá dos melhores, viu? A diretora Moira informa que a escola vai ser fechada. Isso mesmo! Como ninguém mais acredita em felizes para sempre, não tem mais quem precise das fadas. E o plano agora é transformar todas as fadas em fadas dentistas. Imagina a frustração da Eleanor. Mas a Eleanor não desiste fácil. Ela acredita de verdade que ainda existe esperança. E é fuçando uns papéis velhos que ela encontra uma carta escrita por uma menininha chamada Mackenzie. A garotinha tinha pedido ajuda da fada madrinha porque sua vida estava difícil e ela queria um final feliz. A carta era antiga, mas Eleanor vê ali a oportunidade perfeita de provar que o mundo ainda precisa de fadas. Sem pensar 2 vezes, ela pega a varinha, escolhe um vestido rosa enorme e parte para o mundo real, sem nem pedir permissão. Agora, imagina essa cena. Uma fada vestida como se tivesse saído de um baile, toda empolgada, descendo no meio de uma cidade movimentada como Boston. É claro que dá tudo errado desde o começo. Ela se assusta com o trânsito, tenta falar com os motoristas e as pessoas olham para ela como se ela fosse completamente maluca. E ela não entende nada do mundo moderno. Confunde celular com espelho mágico, acha que o GPS é um feitiço e tenta usar varinha para resolver tudo. Ou seja, é um desastre fofo ambulante. Depois de muita confusão, a Eleanor finalmente encontra a Mackenzie. Mas, surpresa, ela não é mais uma menininha. Agora é uma mulher adulta, mãe de 2 meninas, Jane e Mia. Viúva, cheia de trabalho como produtora de TV e completamente desacreditada em mágica ou em finais felizes. Quando a Eleanor aparece dizendo que é sua fada madrinha, a Mackenzie quase surta. Ela acha que a moça é uma atriz maluca ou alguém fazendo pegadinha. Mesmo assim, a Eleanor não desiste. Ela insiste que precisa dar um final feliz para Mackenzie, porque senão vai falhar como fada. A Mackenzie, meio sem paciência, meio com pena, acaba deixando a Eleanor ficar por perto, mas a convivência é cheia de atrito. Eleanor tenta transformar a vida da Mackenzie usando feitiços e métodos de contos de fadas que simplesmente não se encaixam na realidade, e isso só cria mais confusão. Para completar, a Eleanor vai morar com Mackenzie e as filhas, e ali as coisas começam a se mexer.
As meninas, principalmente a mais nova, Mia, ficam encantadas por aquela figura diferente. E é aí que começa a magia de verdade. Não a que sai da varinha, mas a que acontece quando alguém presta atenção na dor do outro, quando escuta, quando tenta ajudar de verdade. Enquanto isso, lá no mundo das fadas, a diretora Moira percebe que a Eleanor sumiu e começa a rastrear ela. E é claro que as coisas vão esquentar mais ainda quando o mundo mágico e o mundo real começarem a se misturar. Depois de todo o choque inicial da chegada no mundo real, a Eleanor está determinada a seguir o manual das fadas madrinhas. Precisa arrumar um vestido de princesa para Mackenzie, um baile e, claro, um pretendente. Só que, como você pode imaginar, a Mackenzie não está nem um pouco interessada nisso. Ela está focada em tentar manter o emprego, cuidar das filhas e sobreviver aos desafios da vida adulta, especialmente porque trabalha em uma emissora de TV onde vive apagando incêndios o tempo todo, com uma chefe que só pensa em sensacionalismo. Mesmo assim, a Eleanor insiste, e é aí que começam várias situações engraçadas. Por exemplo, tem uma cena em que ela tenta preparar um baile mágico na casa da Mackenzie, usando abóboras, glitter, ratos e feitiços que claramente dão tudo errado. Em vez de transformar a sala numa festa elegante, ela faz os móveis saírem andando, os animais falarem e até solta uma explosão de purpurina que deixa todo mundo coberto da cabeça aos pés. E no fim, a única coisa que ela consegue mesmo é irritar a Mackenzie ainda mais. Mas, ao mesmo tempo, as filhas da Mackenzie, especialmente a mais nova, Mia, estão começando a se encantar pela Eleanor. Mia é tímida, insegura, tem medo de cantar em público, mesmo tendo uma voz linda, e carrega muita saudade do pai. A Eleanor, com toda a sua inocência e alegria exagerada, acaba sendo uma presença diferente na vida dela. Não força, não julga, só incentiva. E isso começa a fazer diferença. Enquanto isso, Mackenzie vai se estressando cada vez mais no trabalho. A emissora está com audiência baixa e a sua chefe quer matérias cada vez mais bizarras e apelativas. Ela tenta manter os princípios, mas está difícil. E ainda por cima, a Eleanor está ali tentando transformar a vida dela num conto de fadas, o que só atrapalha, pelo menos na visão da Mackenzie. Só que aos poucos, sem perceber, Mackenzie também começa a mudar. Ela começa a rir mais, a brincar com as filhas, a olhar para a vida de um jeito diferente. Eleanor, por outro lado, vai se transformando numa fada de verdade, mas não daquela maneira antiga, e sim de um jeito novo, moderno, que entende que cada pessoa tem o seu próprio tipo de final feliz. Para completar, a Eleanor começa a perceber que ela mesma não precisa ser perfeita, que tudo bem ser diferente, ser meio atrapalhada, fazer do jeito dela, e isso vai deixando ela mais confiante, tanto como fada quanto como amiga daquela família. Mas aí vem o baque. A diretora Moira descobre onde Eleanor está e manda uma outra fada, a Barbie, buscar ela de volta. E o plano é sério, fechar de vez a escola de fadas, apagar a memória da Eleanor e encerrar esse fracasso. A Mackenzie, ao ver isso, fica dividida. Ela não queria se apegar a Eleanor, mas agora não quer que ela vá embora. E as meninas então? Mia chora, Jane se fecha, tá todo mundo mexido. Imagina um mundo onde ainda existem fadas madrinhas de verdade. Aquelas das histórias antigas que ficam escondidas em um lugar mágico aprendendo tudo sobre como fazer desejos se tornarem realidade. Mas esse lugar, chamado de Escola de Fadas Madrinhas, tá quase acabando. Por quê? Porque ninguém mais acredita em contos de fadas. Ninguém pede para ter um final feliz. Tá todo mundo tão ocupado com a vida corrida, com um problema daqui, estresse dali, que esqueceram como sonhar. Triste, né? Aí é que entra a nossa fada protagonista, a Eleanor. Ela é a mais nova da escola e, para ser sincero, um pouco atrapalhada. Mas o coração dela é enorme e ela acredita com todas as forças que ainda dá para salvar a magia e os sonhos das pessoas. Então, quando ela encontra uma cartinha de uma menina chamada Mackenzie, que tinha pedido ajuda da fada madrinha muitos anos atrás, Eleanor decide agir. Mesmo sem permissão de ninguém, ela foge da escola e vai parar no mundo real, mais precisamente em Boston. Só que tem um pequeno detalhe. A Mackenzie já é adulta, já tem 2 filhas, perdeu o marido num acidente
e vive sobrecarregada com o trabalho em uma redação de TV local. Ou seja, ela não é mais aquela garotinha que sonhava com castelos, vestidos e príncipes encantados. Agora, ela é prática, direta e acha tudo isso de final feliz uma grande bobagem. E aí começa a parte divertida. Eleanor aparece com aquele jeitão de conto de fadas, fala meio enrolado, usa vestido bufante no meio da rua e vai tentando aplicar o manual das fadas no mundo moderno, o que obviamente dá tudo errado. Ela tenta arrumar um vestido de baile para Mackenzie, tenta arranjar um pretendente, até tenta ensinar as filhas dela a cantar como em musical. Só que nada funciona. O problema real da Mackenzie é bem maior. Ela tá triste, sobrecarregada, sem tempo para cuidar de si mesma e ainda por cima tentando criar 2 filhas sozinha. No meio desse caos, Eleanor vai percebendo que talvez o tal final feliz que ela tanto aprendeu na escola não seja exatamente o que as pessoas precisam. Não é sobre encontrar um príncipe, usar um vestido lindo ou ter um castelo. É sobre se sentir bem com quem você é, sobre ter uma vida cheia de amor, mesmo que seja bagunçada, e principalmente é sobre família, amizade e estar presente de verdade na vida de quem a gente ama. E as coisas vão mudando. Mackenzie começa a perceber que talvez ela tenha fechado o coração por medo de sofrer de novo. Começa a rir mais, a brincar com as filhas, a olhar para a vida de um jeito diferente. Eleanor, por outro lado, vai se transformando numa fada de verdade, mas não daquela maneira antiga, e sim de um jeito novo, moderno, que entende que cada pessoa tem o seu próprio tipo de final feliz. A história começa no mundo mágico das fadas madrinhas, num lugar que parece saído direto de um livro infantil. Lá, a gente conhece a Eleanor, uma aprendiz super animada e sonhadora, que ainda está treinando para se tornar uma verdadeira fada madrinha. Só que o clima por lá não tá dos melhores, viu? A diretora Moira informa que a escola vai ser fechada. Isso mesmo, como ninguém mais acredita em felizes para sempre, não tem mais quem precise das fadas. E o plano agora é transformar todas as fadas em fadas dentistas. Imagina a frustração da Eleanor. Mas a Eleanor não desiste fácil. Ela acredita de verdade que ainda existe esperança. E é fuçando uns papéis velhos que ela encontra uma carta escrita por uma menininha chamada Mackenzie. A garotinha tinha pedido ajuda da fada madrinha porque sua vida estava difícil e ela queria um final feliz. A carta era antiga, mas Eleanor vê ali a oportunidade perfeita de provar que o mundo ainda precisa de fadas. Sem pensar 2 vezes, ela pega a varinha, escolhe um vestido rosa enorme e parte para o mundo real, sem nem pedir permissão. Agora, imagina essa cena. Uma fada vestida como se tivesse saído de um baile, toda empolgada, descendo no meio de uma cidade movimentada como Boston. É claro que dá tudo errado desde o começo. Ela se assusta com o trânsito, tenta falar com os motoristas e as pessoas olham para ela como se ela fosse completamente maluca. E ela não entende nada do mundo moderno. Confunde celular com espelho mágico, acha que o GPS é um feitiço e tenta usar varinha para resolver tudo. Ou seja, é um desastre fofo ambulante. Depois de muita confusão, a Eleanor finalmente encontra a Mackenzie. Mas, surpresa, ela não é mais uma menininha. Agora é uma mulher adulta, mãe de 2 meninas, Jane e Mia. Viúva, cheia de trabalho como produtora de TV e completamente desacreditada em mágica ou em finais felizes. Quando a Eleanor aparece dizendo que é sua fada madrinha, a Mackenzie quase surta. Ela acha que a moça é uma atriz maluca ou alguém fazendo pegadinha. Mesmo assim, a Eleanor não desiste. Ela insiste que precisa dar um final feliz para Mackenzie, porque senão vai falhar como fada. A Mackenzie, meio sem paciência, meio com pena, acaba deixando a Eleanor ficar por perto, mas a convivência é cheia de atrito. Eleanor tenta transformar a vida da Mackenzie usando feitiços e métodos de contos de fadas que simplesmente não se encaixam na realidade, e isso só cria mais confusão. Para completar, a Eleanor vai morar com Mackenzie e as filhas, e ali as coisas começam a se mexer. As meninas, principalmente a mais nova, Mia, ficam encantadas por aquela figura diferente, e é aí que começa a magia de verdade. Não a que sai da varinha, mas a que acontece quando alguém presta atenção na dor do outro, quando escuta,
quando tenta ajudar de verdade. Enquanto isso, lá no mundo das fadas, a diretora Moira percebe que a Eleanor sumiu e começa a rastrear ela. E é claro que as coisas vão esquentar mais ainda quando o mundo mágico e o mundo real começarem a se misturar. Depois de todo o choque inicial da chegada no mundo real, a Eleanor está determinada a seguir o manual das fadas madrinhas. Precisa arrumar um vestido de princesa para Mackenzie, um baile e, claro, um pretendente. Só que, como você pode imaginar, a Mackenzie não está nem um pouco interessada nisso. Ela está focada em tentar manter o emprego, cuidar das filhas e sobreviver aos desafios da vida adulta, especialmente porque trabalha em uma emissora de TV onde vive apagando incêndios o tempo todo, com uma chefe que só pensa em sensacionalismo. Mesmo assim, a Eleanor insiste, e é aí que começam várias situações engraçadas. Por exemplo, tem uma cena em que ela tenta preparar um baile mágico na casa da Mackenzie, usando abóboras, glitter, ratos e feitiços que claramente dão tudo errado. Em vez de transformar a sala numa festa elegante, ela faz os móveis saírem andando, os animais falarem e até solta uma explosão de purpurina que deixa todo mundo coberto da cabeça aos pés. E no fim, a única coisa que ela consegue mesmo é irritar a Mackenzie ainda mais. Mas, ao mesmo tempo, as filhas da Mackenzie, especialmente a mais nova, Mia, estão começando a se encantar pela Eleanor. Mia é tímida, insegura, tem medo de cantar em público, mesmo tendo uma voz linda, e carrega muita saudade do pai. A Eleanor, com toda a sua inocência e alegria exagerada, acaba sendo uma presença diferente na vida dela. Não força, não julga, só incentiva. E isso começa a fazer diferença. Enquanto isso, Mackenzie vai se estressando cada vez mais no trabalho. A emissora está com audiência baixa e a sua chefe quer matérias cada vez mais bizarras e apelativas. Ela tenta manter os princípios, mas está difícil. E ainda por cima, a Eleanor está ali tentando transformar a vida dela num conto de fadas, o que só atrapalha, pelo menos na visão da Mackenzie. Só que aos poucos, sem perceber, Mackenzie também começa a mudar. Ela começa a rir mais, a brincar com as filhas, a olhar para a vida de um jeito diferente. Eleanor, por outro lado, vai se transformando numa fada de verdade, mas não daquela maneira antiga, e sim de um jeito novo, moderno, que entende que cada pessoa tem o seu próprio tipo de final feliz. Para completar, a Eleanor começa a perceber que ela mesma não precisa ser perfeita, que tudo bem ser diferente, ser meio atrapalhada, fazer do jeito dela, e isso vai deixando ela mais confiante, tanto como fada quanto como amiga daquela família. Mas aí vem o baque. A diretora Moira descobre onde Eleanor está e manda uma outra fada, a Barbie, buscar ela de volta. E o plano é sério, fechar de vez a escola de fadas, apagar a memória da Eleanor e encerrar esse fracasso. A Mackenzie, ao ver isso, fica dividida. Ela não queria se apegar a Eleanor, mas agora não quer que ela vá embora. E as meninas então? Mia chora, Jane se fecha, tá todo mundo mexido. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.